Ponderar sobre a escola tradicional é uma situação extremamente confortável hoje para mim, depois de tanta leitura. Primeiro eu parti da minha própria experiência de vida para poder entender o que estava acontecendo. E depois, quando eu observei e entendi, que as coisas estavam completamente equivocadas, eu comecei, como eu disse, a me aprofundar num trabalho de pesquisa. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês a respeito das minhas conclusões, e isso tem que ser feito assim em vários passos, é contar um pouco para vocês da história da escola que aí está. Então, para contar essa história, a gente tem que voltar para a Grécia Antiga. A gênese da escola, vamos dizer assim, ela se encontra lá na Grécia Antiga. Só que a ideia de escola que se tinha na época era uma ideia muito diferente da ideia atual. Por quê? Porque a ideia de escola que eles tinham era a ideia de uma forma de ocupar o ócio das pessoas, particularmente os jovens. Então, a ideia de escola surge com essa concepção, de ocupar o ócio. A primeira grande reviravolta, vamos dizer assim, nessa modelagem, foi quando Tomás de Aquino tenta pegar o aristotelismo e o platonismo e cruzar com os ensinamentos bíblicos. Então, essa tentativa de aproximação da razão e da religião, que é conhecida como esse movimento, o movimento da escolástica, é que acabou introduzindo uma ideia mais institucional, vamos colocar assim, de escola. Um lugar onde pudessem, especialmente de novo os jovens, receber informações e serem educados à luz dessa combinação, da razão, derivada dos pensadores gregos clássicos, com a filosofia cristã, que então ganhava essa propulsão, especialmente com os trabalhos de Tomás de Aquino. Na Alta Idade Média, essa escola ela começa embriologicamente a se modificar e começar a assumir o aspecto desse formato que a gente conhece agora. A virada da Idade Média para a Idade Moderna inclui primeiro o Iluminismo, depois o Cientificismo, que anda em conjunto com a Revolução Industrial. Então, esse arcabouço formado por essas outras dinâmicas do pensamento humano acabam forjando uma escola. A questão é que essa escola, então, que atinge o seu formato efetivamente na época industrial, parou por aí. Então, o que a gente tem é uma escola do século XIX, uma escola cujo berço foram esses movimentos cognitivos, sociais e culturais que aconteceram até então, e esse formato ficou paralisado. Essa é a grande questão. Encontrou-se um formato que é um formato de mais de 2 séculos, que não cumpre nem de longe as necessidades da idade que vivemos agora, os conflitos geracionais, o crescimento tecnológico, a disponibilidade de informação, e ao contrário disso, é uma escola que recrudesce, é uma escola que está embrutecida, que se reporta a modelos que são modelos extremamente punitivos, coercitivos, que aparentemente não permitem com que pessoas diferentes possam sobreviver nesse sistema. Um sistema que foi copiado com suas devidas adaptações aos leprosários, aos sistemas manicomiais, aos quartéis e aos sistemas prisionais. E quem está dizendo isso não sou eu. O cara que conseguiu, de uma forma consistente, associar arqueologicamente todo esse encaminhamento que a escola chegou até hoje, onde os alunos devem ficar em fileiras, devem usar uniforme, devem ficar calados durante a aula, devem cumprir os fundamentos do que o professor está passando o tempo todo, não devem questionar as posições da direção, da escola, enfim. Esse tipo de modalidade é uma modalidade que foi descoberta, por assim dizer, por um francês chamado Paul Michel Foucault. Se vocês quiserem entender um pouco, leiam, por favor, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que vocês vão ter a exata ideia, a exata dimensão do que acontece. Eu estou botando aí na tela, só para vocês terem uma confirmação do que eu estou falando, um texto que eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse texto. Ele está no Vigiar e Punir, do Foucault. É um texto, na verdade, é uma citação do Fauchet, um escrito que ele fez em 1838, e olha só o que era esse estatuto. O artigo 18 dizia assim: levantar. Ao primeiro rufar de tambor, os detentos devem levantar-se e vestir-se em silêncio, enquanto o vigia abre as portas das celas. Ao segundo rufar, devem estar de pé e fazer a cama. Ao terceiro, põe-se em fila, por ordem, para irem à capela fazer a oração da manhã. Há 5 minutos de intervalo entre cada rufar.
Artigo 19. A oração é feita pelo capelão e seguida de uma leitura moral ou religiosa. Esse exercício não deve durar mais do que meia hora. Artigo 22. Escola. Às 10h40, ao rufar do tambor, formam-se as filas e todos entram na escola por divisões. A aula dura 2 horas, empregadas alternativamente na leitura, no desenho linear e no cálculo. Artigo 23. Às 12h40, os detentos deixam a escola por divisões e se dirigem aos seus pátios para o recreio. Às 12h45, ao rufar do tambor, entram em forma nas oficinas. Vocês vejam bem que a palavra recreio ela é derivada do sistema prisional francês. E hoje, para finalizar essa primeira parte, quando toca o sinal, nossas crianças vão para o recreio. Em suma, a forma ditada pelas regras tradicionais das escolas, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, retrata um momento triste da nossa educação, um momento que a gente precisa romper imediatamente. Chega de aprisionar nossas crianças e nossos jovens.